Ya mama, ya minta no bomio, ya que soro que mama só, é jibi balgun ya manja o mio, agbari o do nikudo, xaxé curudu, lanjo, xaxé curudu, lanjo, xaxé curudu. Mãe ancestral, pássaro poderoso, ajoelhemo-nos em honra, glória hoje. Possuidora de asas magníficas, seja-nos favorável. Possuidora de asas magníficas, glória a nossas velhas mães. Pássaro antigo que não se aquece ao fogo. Pássaro noturno que não se aquece ao sol. Ave magnífica possuidora de pássaros. Gloriosa ancestral Apaqui. As penas, as escamas, são pedaços do corpo materno, estilhaços da mulher ancestral, sementes vivas. Poder da mulher, do corpo feminino em perene processo de transformação, vertendo sangue, gerando filhos e alimentos. Poder de genitália, insondável mistério, segredo da vida e da morte. Mulher, ser mutante, princípio dinâmico, gestação, metamorfose. Pássaros ou peixes. Sereia, criatura fabulosa, metade mulher, metade pássaro, habitando penhascos solitários, pairando sobre rios e mares. Transmutação. Da sereia, pássaro-mulher, emerge a sereia peixe-mulher. Plumas e escamas, partes de um todo. Cada uma é uma ao lado de todas, com todas. Unas, plurais e heterogêneas. Os muitos eus da coletividade, os indivíduos em multidão. Mulher, peixe, pássaro. Corpo materno escamado de semente. Plumagem da vida. Corpo fecundado, apaziguado. Multiplicando porções, exemplares pessoais da mesma espécie, proporcionando a continuidade da genérica existência, antes, depois e no sempre aqui e agora. Concepção Nagô, de onde surge a lama, a terra. Ao Odudua foi confiada a sua criação, e ao Batalá, os seres que viriam a habitá-la. As árvores foram materiais crescendo, Olurum, ser supremo, enviou a este mundo as Iá. Reunidas em sociedade secreta, as mães ancestrais Yabi e Eleye são pássaros possuidores de pássaros, poderosas, transcendentais. 7 pássaros vieram ao nosso mundo. 3 pousaram na árvore do bem, 3 pousaram na árvore do mal. E o 7º voa de uma a outra árvore. Olorum pergunta a Yami como ela utilizará a ambivalência deste poder. Yami responde: dará filhos e fortuna aos que pedirem. No silêncio dos campos,
labirinto das cidades, na profundeza das águas, no mais profundo recanto das florestas, dentro da noite, as velhas mães ancestrais, Yabi e Aguibar, transformam-se. Peixes, ratos, morcegos, pássaros. Mãe ancestral, minha mãe Oxorongá, pomba arrogante que come em plena cidade, pássaro venerável que come na roça, que mata o bicho, que não divide a caça, que devora da cabeça o braço, que consome do fígado ao coração. Mãe cuja vagina amedronta todos, mãe cujo pelo púbico se amontoa em nós, mãe que armou uma cilada, gloriosa ancestral, pássaro poderoso, ajoelhemo-nos em honra, glória hoje. Sete pássaros. O poder e a qualidade das ações das Iá. Encerrando bom ruim, feio belo, o sim e o não. No alado movimento pendular do sétimo pássaro que vai e vem entre uma e outra árvore. Olorum recomenda-lhe não abusar deste poder, imenso poder de gerar e expandir a vida. As que mandaram 7 pássaros e vieram elas mesmas, em si, essência, porque mandam e vêm, têm e são. São milhões as brasileiras negras. Segmento em dilatação, espraiando durante 5 séculos, multiplicam-se e labutam de sol a sol. Enfrentam e superam dramáticas condições de existência material. A pressão exercida por um sistema político, etnocêntrico e autoritário. Escrava, camponesa, operária, libertária. 5 séculos de árdua batalha, de geração a geração. Neste contexto, a brasileira negra mantém intacto o mítico poder das Yabi e Aguibar, o poder herdado de suas mães ancestrais. Enchem as ruas e os carnavais, estão nas roças, nas fábricas, nas feiras, são Iá. O significado mais profundo do poder feminino é desempenhado nas comunidades terreiros e propaga-se na rede que envolve as atividades da mulher negra e a sociedade global. Mulheres, princípio dinâmico. Força viva da cultura negra se projetando para frente. Asas poderosas para cumprir a mutação, movimento contínuo.
orixá regem os universos paralelos, o aqui e o além. Os orixás femininos são representações coletivas das grandes mulheres ancestrais. Asseguram o poder das Yamis, através da própria fonte deste poder, através de sua extraordinária capacidade de procriar e gerar alimentos, através de sua própria substância transfiguradora. Sua participação econômica e social é um reflexo da aptidão natural do corpo da mulher. Colhem frutos, fazem utensílios de barro, cozinham, vendem e compram, plantam. E resistem para que o mundo não se acabe. A bebê me bó, a bebê me bó. O poder de gestação da mulher é o poder de gestação da terra. A grande cabaça realiza o mistério do renascimento. A grande cabaça recebe os mortos que lhe restituem a capacidade genitora. Os mortos se reintegram na massa interior do ventre fecundado, de onde tudo nasce e expande. A grande cabaça, orixá da criação, princípio feminino do branco. Oloruma escolheu mãe para a eternidade, passando-lhe este poder, Axé, na forma de uma cabaça contendo um pássaro. Cabaça, ovo, ventre, preceito da existência. Badu, cabaça com duas metades. A de cima, poder genitor masculino. A de baixo, poder genitor feminino. Obatalá e Odua, o casal. Dentro do Igbadu, 4 cabaças menores, contendo os 3 sangues do Axé. Branco, Efum, existência. Vermelho, Ossum, realização. Preto, Uage, direção. E lama, matéria-prima. Elementos indispensáveis à existência individualizada. No encontro das metades, triângulos. Processo de crescimento e expansão. A presença do procriado,
que nasce, o terceiro elemento resultante das duas partes. Triângulo, contínuo desdobramento da unidade, infinito absoluto. Exu, o procriado. Figura de barro cru, imagem de Exu, o nascido, a forma original. 3 em 1, 1 igual a 3. Exu, que mantém unidas as duas metades da cabaça, impedindo a separação das partes e o fim da existência individualizada. O Adonirã caracteriza o domínio do poder de crescimento. Ogó, emblema fálico. Exu, o progênito, o filho primeiro. Todos os seres, todas as parcelas de vida são e se cumprem por estarem indissoluvelmente acompanhados do seu Exu, seu princípio de individualidade, seu elemento dinâmico. Exu Bará, o rei do corpo. O penteado de Exu e a sua lança reproduzem o significado do Ogó. O símbolo da sociedade Ogboni, casal unido por sucessão de elos, caracteriza o aparecimento do terceiro, a harmonização dos princípios masculino e feminino a partir do procriado, que impulsiona o processo do existir. Do Exu acasalado, desprende-se uma série de búzios, linhagens em sucessivas expansões. Os paramentos litúrgicos esclarecem e aprofundam o significado do orixá. Existência genérica, indivíduos. Contas, plumas, escamas, búzios. Contas e lequê, partes filhos do corpo materno. Descendentes. Formas e cores revelando as variantes da matéria mítica de origem. A qualidade do orixá a que pertencem. Yami agbaje chaora yeye, nitia yabateni bumiu, yami que soro que mama so. Os orixás genitores femininos, representações coletivas das Yadi, são cultuados e invocados durante os rituais do terreiro. É um jeito no bom e a mim que soro que mama só. É um jibe balgunha manja o meu, é bario do nicodo. Progenitora, matriz da dinastia, sua cor é vermelho-ouro, gema de ovo. De bronze são os seus instrumentos. Coroa, conceito dinástico. Cabaça, útero progenitor. A bebê, leque ritual representando a cabaça ventre com um pássaro, procriação. Oxum é Yânia Cocô, mãe ancestral suprema. Ritmo batá, água. Os movimentos do corpo no elemento líquido, dramatização da fecundidade. O volume das roupas, laços, forma redonda ventral.
eternidade. Realeza, dinastia, continuidade. Otaomi, a perenidade do poder das mães ancestrais. Patrona e protetora do útero, da menstruação, do feto e do recém-nascido. Geleye, chefe da sociedade secreta das que são e têm pássaros. Ritmo e Ijexá, canto da África, terra de origem de Oxum. ADB, cabaça ventre. O impulso de feminilidade que recebe e multiplica. Iemanjá, seu nome a define, Ie, Omo, Ejá, mãe dos peixes filhos, dos filhos gerados e contidos em suas entranhas de água. Verde água, azul celeste, luminiscências diluídas do preto e do branco. Senhora das águas, compõe-se com os metais brancos. De prata e cristal são os seus emblemas. Movimento ondular.
sagrados. O poder distribuído em todas as direções, universal. A espada simbolizando o filho. Com o filho espada, a rainha das águas tece os caminhos da multiplicação. Espada filho, semeando espadas em todos os rumos, os muitos e totais roteiros da vida. Oiá, mãe-filha, sua cor, vermelho sangue que circula, axé de realização que move e individualiza, água, floresta, animais e seus espíritos, ar, vento. Chifres de touro, eruquerê, emblema com que controla e maneja os espíritos da floresta. Veste-se de cobre, metal vermelho. Ayagba, Michoro, Michodu, Iakara, Lafifun, Aye, Boyami, Lauro, Okan, Tampran, Weleu, Okan, Tampran, Weleu, Egumala, Oye, Oya, Mole, Oya, Osejo, Biepa. Reparei e alertou. Oia tete aiabalé, oia tete aiabá. Oia tete, oia tete aiabá. Oiá voa, é transcurso e mutação. Oia tete aiabalé, oia tete aiabá. Oiá e Yansan exprime-se pelo relâmpago. Ar em movimento. O fogo é seu aspecto essencial. Rainha dos ancestrais. Mariuô, folhas tenras do dendezeiro